Você sabia que há aproximadamente 750 anos antes de Cristo, surgiu uma figura de notável sabedoria e visão, o profeta Isaías. Ele não foi simplesmente um homem que viveu na terra, mas uma voz que ressoou ao longo dos séculos, com palavras que se conectaram ao destino. Isaías, conhecido por ser o autor do mais longo livro entre os textos proféticos da Bíblia Sagrada, destacou-se como o principal profeta messiânico do Antigo Testamento. Minha vida foi uma antecipação da chegada de Jesus Cristo, e minhas visões capturavam a inigualável glória de Deus Todo-Poderoso. Mas você conhece a fundo a minha história? Acompanhe-me até o final deste vídeo e explore a fascinante jornada de Isaías, o mensageiro de Deus. Não se esqueça de mostrar seu apoio deixando um like e compartilhando o vídeo. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para mais conteúdos inspiradores como este. A Bíblia é, sem dúvida, a voz de Deus Todo-Poderoso, um tesouro de profecias reveladas por homens inspirados por Ele, anunciando o que está por vir. Eu, Isaías, um dos mais renomados profetas, não apenas previ eventos futuros, mas também transmiti mensagens de salvação e esperança. Meu nome, que significa "O Senhor é a Salvação", encapsula a essência da minha missão divina. Apesar de ser um dos profetas mais respeitados, muitos ainda desconhecem os detalhes da minha vida. Filho de Amós e membro de uma família real, eu era casado com uma mulher mencionada nas Escrituras como a profetisa, Isaías 8:3. Embora a razão desse título seja incerta, ele sugere que ela também possuía o dom da profecia. Meu ministério teve início no ano em que o rei Uzias, afetado pela lepra, faleceu. Eu exerci meu ministério durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, todos governantes do reino de Judá. Acredita-se que minha missão profética tenha durado cerca de 64 anos, começando com uma visão impressionante da glória de Deus. No livro de Isaías, descrevo essa visão. Vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e o seu manto enchia o templo. Isaías 6:1. Ao redor do trono, serafins proclamavam em uníssono: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6:3. Essa visão, que abalou os fundamentos do templo, foi um prenúncio da profunda missão que eu estava prestes a assumir. Nesse momento de grande reverência, enquanto os serafins adoravam a majestade de Deus, o templo foi preenchido por uma fumaça densa e sagrada. Diante dessa impressionante manifestação divina, fui levado a confrontar minha própria condição humana. Reconhecendo-me como pecador, fui tomado por um profundo temor reverente, ciente da minha falta de pureza diante da santidade de Deus. Em minha humildade clamei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Nesse momento de contrição, um dos serafins aproximou-se de mim, trazendo uma brasa viva retirada do altar celestial. Ao tocar meus lábios com a brasa, o serafim declarou: Veja, isso tocou os seus lábios. A sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado. Esse gesto simbolizava minha purificação, preparando-me para a missão divina que estava por vir. Após essa purificação, ouvi a voz do Senhor perguntando: A quem enviarei? E quem irá por nós? Com o coração cheio de fé e obediência, respondi prontamente: Aqui estou eu, envia-me a mim. Essa foi a resposta de um homem escolhido por Deus, disposto a viver uma vida santa, afastada do pecado e das impurezas do mundo. Essa passagem nos ensina uma lição fundamental. A santidade é uma condição indispensável para aqueles que são chamados a proclamar a palavra do Senhor. Poucos estão dispostos a se purificar em pensamento, palavra e ação. Eu, ao contemplar a glória de Deus, reconheci minha própria fragilidade e a indignidade humana diante do Criador. Diante disso, precisei renunciar a certos hábitos incompatíveis com minha missão profética. Eu não poderia exortar o povo de Israel se estivesse em conivência com suas práticas. Essa renúncia foi um passo essencial para que eu pudesse abraçar plenamente meu chamado espiritual,
reconhecendo minhas fraquezas e adquirindo a autoridade divina necessária para falar a uma nação que havia se desviado para a idolatria. Durante meu ministério, testemunhei o surgimento do poderoso Império Assírio e o declínio do Reino do Norte de Israel. Minha voz profética não apenas trouxe repreensão, mas também visões de esperança e restauração. Em um tempo de grande turbulência, quando o reino de Judá enfrentava uma crise profunda, destaquei-me como uma voz de advertência e orientação. Exortei a nação e seus líderes a permanecerem fiéis a Deus, posicionando-me como um farol de esperança em meio à crescente onda de idolatria e paganismo que assolava Judá e Jerusalém. Incansavelmente, proclamei a palavra de Deus, pregando caridade, justiça e a salvação do Senhor. Em uma época em que os valores morais estavam em declínio, destaquei-me por minha mensagem de esperança e renovação. Em minhas escrituras declarei: o povo é como a erva que seca e sua flor murcha, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Isaías 40, versículo 8. Esta mensagem ecoava como um lembrete da eternidade e da imutabilidade da palavra divina. Muitos estudiosos consideram o livro de Isaías um microcosmo de toda a Bíblia. Interessantemente, a Bíblia contém 66 livros, que coincidem com os 66 capítulos do livro de Isaías. Os primeiros 39 livros da Bíblia, que formam o Antigo Testamento, encontram paralelo nos primeiros 39 capítulos do livro de Isaías, refletindo o relacionamento de Deus com Israel. E as coincidências não param por aí. No início do Novo Testamento, os evangelhos narram o ministério do Messias e, de forma semelhante, a partir do capítulo 40 de Isaías, encontramos a descrição do servo sofredor, que antecipa a chegada do Messias, Jesus Cristo. Quando examinamos o último livro da Bíblia, o Apocalipse, que fala da Nova Jerusalém, percebemos uma surpreendente harmonia com os 2 últimos capítulos de Isaías, que descrevem a visão do novo céu e da nova terra. O capítulo 53 de Isaías, conhecido como o capítulo do servo sofredor, é especialmente notável, apresentando uma profecia messiânica profundamente comovente. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem majestade que nos atraísse, e não tinha aparência que nos agradasse. Isaías 53, 1-2. Descrevo o servo sofredor com palavras que tocam o coração, sem aparência nem beleza para atrair os olhares, e sua presença não era agradável. Desprezado e rejeitado pelos homens, era um homem de dores, familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem as pessoas se afastam, ele foi desconsiderado, e nós não lhe atribuímos valor. Essa profecia retratava com precisão o Messias, destacando a rejeição e o sofrimento que ele enfrentaria. De fato, ele carregou nossas doenças e suportou nossas dores. Nós o vimos como castigado por Deus, humilhado e atormentado, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz caiu sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Essas palavras ecoam através dos tempos, anunciando a redenção que seria alcançada pelo sacrifício de Cristo. Continuei a descrever a abrangência do pecado humano e a extraordinária redenção oferecida por Deus através do servo sofredor. Embora tenha sido oprimido e afligido, ele não protestou. Como um cordeiro conduzido ao abate e uma ovelha silenciosa diante de seus tosquiadores, assim ele permaneceu em silêncio. Previu o sofrimento do Messias e sua submissão silenciosa diante das injustiças, um símbolo de sacrifício e redenção. Portanto, lhe darei uma porção entre os grandes, e ele repartirá os despojos com os poderosos, pois derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Ele suportou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. O final do capítulo 53 de Isaías é uma visão do triunfo após o sofrimento, destacando a exaltação do servo sofredor e sua intercessão pelos pecadores. Assim, encerrei meu livro com uma visão de glória e renovação,
descrevendo a Nova Jerusalém como um lugar onde não haverá mais choro nem dor, onde a justiça e a paz prevalecerão. As profecias que Deus me deu eram claras e precisas e continuam a inspirar e guiar os cristãos até hoje. Se vocês gostarem deste vídeo e quiserem que eu traga uma história completa sobre Isaías, comente aqui embaixo e deixe uma curtida no vídeo. Espero que esta reflexão sobre minha vida e minhas profecias tenha trazido uma compreensão mais profunda da missão divina e da redenção oferecida por Deus através do servo sofredor. Lembre-se de que a palavra de Deus é eterna e sua mensagem de esperança e salvação é tão relevante hoje quanto foi há séculos. Se você gostou deste conteúdo e deseja aprender mais sobre as figuras bíblicas e suas mensagens, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e inscrever-se no canal para mais reflexões como esta. Agradeço por acompanhar e participar deste vídeo. Se tiver perguntas ou reflexões, compartilhe nos comentários. Sua interação é fundamental e contribui para o enriquecimento da nossa comunidade. Caso tenha gostado deste vídeo, deixe seu comentário. E se ainda não for inscrito, inscreva-se no nosso canal e ative o sino de notificações para receber mais conteúdos interessantes. Até mais, e que Deus vos abençoe.